Olá pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje a gente vou tirar algumas dúvidas de alguns assuntos que ficaram pendentes, né? Que graças ao fórum, né, que eu abri semana passada, muita gente compartilhou algumas dúvidas, né, com relação aos assuntos que a gente está vendo de forma remota. Né? Então, tem algumas dúvidas que foram bem unânimes, como a coloração de grã, né? Bastante gente ficou em dúvida. E ao invés de responder lá no fórum, eu achei melhor gravar um vídeo, porque daí eu posso mostrar alguns esquemas para vocês entenderem melhor. Né? Enquanto eu falo, eu vou colocando algumas imagens e aí vocês vão entendendo melhor os assuntos, tá? Bom, então eu queria começar falando sobre a área nuclear das bactérias. O que tem de diferente na área nuclear das bactérias, né? O que eu vou falar a gente já viu nos videozinhos que eu mandei para vocês de videoaula, mas eu vou falar pra gente fixar bem, tá? As bactérias, elas têm uma área nuclear diferente, né, das nossas células, das células eucariotas. Por quê? As células eucariotas, elas têm uma membrana, né, que reveste o núcleo, né, a área do núcleo, que guarda ali o material genético, que é chamado de membrana nuclear. Então, a célula procariótica, né, que é a célula bacteriana, elas não têm essa membrana que reveste o núcleo. Então, o material genético, né, das bactérias fica ali espalhado pelo citoplasma, né, juntamente com os ribossomos, né, juntamente ali com o material citoplasmático, tá? Então, essa é a diferença, essa característica bem geral das bactérias mesmo, essa ausência da membrana nuclear revestindo ali o material genético, tá? Então, o material genético vai ficar espalhado por todo o citoplasma e também a gente vai ter o quê? A presença de várias, várias organelas, na verdade, que é um tipo só de organela, que é os ribossomos. Né? A célula bacteriana, ela não possui essa grande quantidade de organelas que as nossas células eucarióticas possuem. Né? Quais são as outras organelas que a gente possui? A gente possui complexo de Golgi, a gente possui retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, né? A gente possui mitocôndria. Então, a bactéria ela só possui como organela os ribossomos, tá? Então, a gente já pode dizer o quê? Que a célula bacteriana é uma célula simples, né? É uma célula ancestral, que é uma célula que não é tão evoluída quanto as nossas células eucarióticas, tá? Por isso que é uma célula, a célula bacteriana é chamada de célula procariótica, tá? Então, essa que é aí a característica, né, que foi questão do exercício que eu passei pra vocês, né? Pra vocês que eu pedi, acho que eu pedi pra comentar sobre a área nuclear da bactéria. Então, essa é a característica, assim, das bactérias, né? Da área nuclear da bactéria, essa ausência da membrana nuclear. Isso é muito importante, tá? Pode cair na prova. Então, a gente já pode partir, então, pra dúvida número 2, que foi uma dúvida, assim, bem unânime, né? O pessoal ficou bastante em dúvida sobre a questão do gram, a coloração de gram, que separa as bactérias em dois grandes tipos, né? Em dois grandes grupos, que é as bactérias gram positivas e as bactérias gram negativas, tá? Antes de falar dessa coloração, é bom lembrar, né, o quê? Que as bactérias gram positivas e as bactérias gram negativas, elas têm diferenças na estrutura da membrana. Vale lembrar que as bactérias gram-negativas são bactérias patogênicas, então as gram-negativas elas têm algumas características que conferem a elas o quê? Um maior potencial patogênico. O que é isso, potencial patogênico? Elas têm um potencial maior de causar doenças no nosso organismo, um potencial maior de fugir às nossas defesas do nosso sistema imune, tá? Então, as bactérias gram-negativas, quais que são as características da membrana delas? São bactérias que possuem uma membrana celular interna, possuem uma fina camada de peptídeo glicano, guardem isso, que isso é muito importante para a gente entender a coloração, tá? Então, as bactérias gram-negativas possuem uma fininha camada de peptídeo glicano
e possui uma parede celular externa, tá? Como vocês estão vendo na figurinha que eu estou colocando aqui para vocês verem. Já a bactéria gram-positiva, qual que é a diferença? Ela também tem uma membrana celular interna, só que ao invés dela ter uma fina camada de peptidoglicano, ela tem uma grossa camada de peptidoglicano e não tem a parede celular externa, tá? Então, essa camada de peptidoglicano, que na gram negativa é bem fininha e na gram positiva é mais grossa, é o que vai ser crucial ali na hora da aquisição da cor final durante a coloração de grã. E eu vou explicar para vocês, então, o que acontece. Bom, o que acontece na coloração de grã? A coloração de grã, você tem um kit, né? Um kitzinho, que todo laboratório tem já esse kit, ele é bem conhecido. O que tem nesse kit? A gente vai usar aí uma lâmina. Quando a gente retornar, né, dessa quarentena, a gente vai fazer essas aulas práticas, tá, gente? Então não se preocupe, a gente vai fazer sim coloração de grã para vocês até enjoarem de tanto fazer coloração de grã. Então, o que tem naquele kit? No kit tem dois corantes, tem o cristal violeta e tem a fucsina ou safranina. O cristal violeta ou violeta de genciana, como o próprio nome já diz, tem a cor o quê? Violeta, né? Aquela cor meio quase azul, né? Um violeta mesmo, tá? A safranina, né, ou fucsina, ela tem uma cor vermelha, tá? Então, são esses dois corantes que a gente tem na coloração de grã. A gente também usa água destilada para coloração. A gente usa o Lugol e usa um agente descolorante, que pode ser o álcool ou a acetona. Tá? Então, quais são os passos para a gente preparar uma amostra de bactéria para uma coloração de grã? Primeiro, a gente vai fixar o micro-organismo, né? A gente vai pegar com alçazinho, vai colocar o micro-organismo ali na superfície, né, na superfície da plaquinha, tá? A gente vai fixar um pouco no fogo, né, secar, e aí a gente vai colocar o quê? O primeiro passo é colocar a violeta de genciana, né, e deixar ali repousando aquele corante por 60 minutos, em cima ali, né, daquele material da bactéria que você preparou. Depois você vai lavar com água destilada, tá? Lavar bem até retirar todo o excesso ali daquele corante. Depois você vai colocar Lugol, tá? Em cima do seu preparado ali na lâmina. Em seguida você vai lavar também com água destilada. Em seguida você vai colocar uma solução descorante durante 15 segundos, tá? Como eu falei, o descorante pode ser tanto álcool ou acetona. O descorante, como o próprio nome diz, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar o corante, ou seja, as bactérias, né? Dependendo do tipo de bactéria, né? No caso, se for as gram-negativas, elas não vão segurar essa cor violeta, do violeta de genciano da primeira etapa, né? Por quê? Porque elas têm uma camada fininha de peptidoglicano, como eu vou explicar mais adiante, mas vamos continuar. Aí você colocou o descolorante, lavou com água destilada, e aí em seguida você vai colocar a safranina, tá? Durante 30 segundos, e aí você vai lavar de novo com água destilada, e aí você vai observar, né? E vai esperar um pouquinho aquela lâmina secar. É importante deixar secar ao ar livre, né? Não passar um papel em cima, porque aí pode estragar o seu preparado. Então, você vai olhar no microscópio, né? Vai visualizar, né, dois tipos ali de estrutura, dois tipos de cores nas estruturas da bactéria. Vai ter bactéria com estruturas coradas de vermelho e vai ter bactérias com estruturas coradas de violeta. As bactérias coradas de vermelho são as bactérias gram-negativas, tá? Então, você já associa negativo, vermelho, vermelho e negativo. E as bactérias positivas vão estar coradas de violeta. Aí você pergunta, mas por quê, professora? Então, é aí que entra a camada do peptidoglicano que eu te falei. As bactérias gram-positivas, elas têm uma grossa camada de peptidoglicano. Lembra disso? Essa grossa camada de peptidoglicano, na primeira etapa, quando você cora com o cristal violeta, ou violeta de genciana, essa camada grossa de peptidoglicano, ele incorpora muito a cor violeta.
E aí, quando você lava lá com o descorante, o álcool ele não é capaz de tirar toda essa coloração. E aí, essa coloração violeta persiste até o final. Por isso que a bactéria gram-positiva, ela continua na cor violeta. Você vai olhar ela no microscópio, você vai ver a cor violeta. Já a bactéria gram-negativa, a gente viu o quê? Que ela tem uma fininha camada de peptídeo de glicano, não é? Quando você coloca o cristal violeta, essa camada, ela incorpora esse violeta do cristal violeta. Só que lá na frente, quando você lava como descorante, o que vai acontecer? Por ela ser uma camada fina demais, ela perde essa coloração violeta e vai adquirir a cor do último corante lá que você vai usar, que é a safranina, que é vermelha. Por isso que a bactéria gram-negativa é vermelha. A coloração de gram dela é vermelha. Então, por isso, né, que a gente tem essa diferença de cor com relação ao tipo de bactéria, né? Se é gram-positiva ou gram-negativa. Ok, pessoal? Tá? Então, essas etapas que eu coloquei são bem importantes, essas figurinhas também, pra gente entender bem aí essas diferenças. E vocês vão gostar bastante, tá, gente, desse assunto, dessas colorações de grama pra fazer, é muito legal. Você corar e ver no microscópio azulzinho, né, vermelhinho, muito legal. Bom, teve colegas também que apontaram algumas dúvidas com relação à diferença do pili e das fibras. Qual que é a diferença, gente? As fibras são aquelas estruturas em forma de cabelinho, né, que a gente tá vendo na imagem, que facilita o quê para a bactéria? Para a bactéria se aderir às superfícies. Né? Bactérias que se aderem às superfícies são bactérias que têm um potencial aí de sobreviver melhor no nosso organismo, né? Escapar das defesas, né, do hospedeiro. Então a fímbria, né, ela serve como uma adesão para segurar, né, para a bactéria se segurar aí em superfícies. O pili, geralmente na literatura você vai encontrar que pili e fímbria são a mesma coisa, mas não é, porque o pili, embora ele fique ali misturado com as fímbrias, o pili ele é como se fosse um tubinho, né, que vai fazer o quê? O pili ele não faz adesão, tá? Ele vai se ligar ao pili de outra bactéria para fazer o quê? Para fazer uma troca de material genético. Então, é nesse processo aí que muita bactéria que não é resistente se torna resistente a muitos antibióticos, tá? Então, o pili tem essa função, trocar um material genético de uma bactéria para outra, deixando outra bactéria também resistente, tá? Então, essa que é a diferença aí do pili para as fímbrias. Fímbrias, adesão. Pili, troca de material genético. É só você lembrar lá, aquele tipo um canozinho que troca um pedacinho de material genético de uma bactéria para outra, tá? O que mais de dúvidas aí que o pessoal mandou? Deixa eu olhar aqui. Teve uma dúvida também com relação aos cocobacilos. O que são os cocobacilos? São aquelas bactérias que são bastão, em forma de bastão, mas eles têm uma estrutura levemente arredondada, que pode ser confundido com coco, né? Então, por isso são chamados de cocobacilos, mas são bacilos que são bastonetes, né, que podem ser confundidos com cocos, tá? Então, cocobacilos, se são vários cocobacilos, você vai ter sim o streptobacilo, porque são bacilos, né? Ok? Teve também aqui dúvida da Edvanessa. A Edvanessa pediu para explicar a diferença da mitose meiose e da fissão binária, né? Que eu comentei, acho que até em aula isso, que as bactérias se dividem por fissão binária. O que é fissão binária? Simplesmente troca ali, produz mais material genético e se parte no meio e se divide em duas. Isso aqui é fissão binária. Então, é um processo simples. A bactéria simplesmente vai ali começar a produzir mais material genético, como se fosse para duas bactérias, né? E aí ela começa a se partir ao meio, se dividindo em duas, tá? Então, isso é chamado de fissão binária. Já a mitose e a meiose também vão dar origem, né, a duas células. Só que a mitose e a meiose, elas acontecem em células eucarióticas, né? Células mais avançadas como as nossas, tá? Então, qual que é a diferença da mitose meiose da fissão binária? Na mitose meiose ocorrem vários passos, né? Um processo mais complexo. Você vai ter ali condensação de cromossomos, você vai ter ali separação dos cromossomos, então cada etapa dessa recebe o nome.
A gente vai ter prófase, a gente vai ter anáfase, a gente vai ter metáfase, a gente vai ter telófase, tá? Então, são várias fases ali da mitose e meiose, mas que também culminam ali com a divisão celular, tá? Então, só essa que é a diferença. Teve gente que me perguntou o nome da bactéria da meningocemia, né? Da meningite, quer dizer, né? Tem a bactéria que causa meningite, a Neisseria meningitis, tá? Essa bactéria aí perigosa que pode dar esse tipo de doença aqui, que é a meningite. Teve gente que perguntou aqui, além do peptidoglicano, quais outros nutrientes as bactérias têm? O peptidoglicano, como eu já expliquei, não é um nutriente, ele é uma estrutura da membrana, da estrutura da membrana da bactéria, não é um nutriente, tá? Então, quais são as outras estruturas que tem ali juntamente com o peptidoglicano, que a gente já viu? Tem a membrana celular, tem parede celular, se for bactéria gram-negativa, tá? Tem tudo isso. Teve pergunta aqui também sobre formas de obtenção de energia das bactérias. Gente, como que as bactérias obtêm energia para continuarem vivas? As bactérias se dividem em dois grupos. São as bactérias autotróficas e as bactérias heterotróficas. As bactérias autotróficas também são chamadas de fotossintetizantes. São bactérias que produzem o próprio alimento. De que forma? Fazendo fotossíntese. Tá? Então, tem bactérias que fazem fotossíntese, mas elas são mais raras. As mais comuns são as bactérias heterotróficas, que fazem o quê? São bactérias que se alimentam de moléculas orgânicas provenientes de outros seres vivos, né? Então, bactérias que vivem, por exemplo, dentro da gente, elas se alimentam, né, de moléculas orgânicas produzidas por nossas células, né? Tá? O Carlos, ele perguntou diferenças entre bactérias e vírus. Bom, tem diferença sim. A bactéria, embora ela seja uma célula mais rudimentar, né, que é a célula eucariótica, a bactéria ela contém ali todo o material que ela precisa para ela se duplicar, para ela se dividir, tá? Então, ela é independente, apesar dela ser uma célula mais rudimentar, vamos dizer assim, ela é independente, ela consegue produzir o material genético dela, ela tem todo o aporte de proteínas que ela precisa para isso, tá? Então, ela consegue aí se dividir, né, se multiplicar normalmente. Tanto que você semeia uma bactéria hoje na cultura, amanhã você já tem colônias dela, né? Então, ela se dividiu bastante. Já o vírus, ele não tem todo o material que ele precisa para ele se multiplicar. Por isso que fora de uma célula, né, sem estar infectando a célula, um vírus ele é totalmente incompetente. Né? Que nem o coronavírus, ele só é totalmente letal assim porque ele infecta as células. Se ele ficar sozinho na natureza ali por um bom tempo, ele morre, né? Ele é incompetente. Então, o vírus, ele tem material genético? Tem. Tem algumas proteínas da estrutura dele? Tem. Mas ele não tem proteínas capazes de fazer o que? A replicação do material genético dele para produzir novas moléculas de vírus. Por isso ele infecta bactérias, né, usando o material genético da maquinaria proteica dessas bactérias para produzir, para amplificar o material genético dele e produzir novos vírus, tá? Essa aqui é a diferença das bactérias dos vírus, tá? Tem até, eu coloquei a estruturazinha do vírus para vocês verem. O vírus, geralmente, ele é formado por um capsídeo. Tem vírus também que são envelopados, né? O coronavírus, ele é um vírus envelopado, que além do capsídeo tem o quê? Um envelope, né? Na membrana desse envelope a gente tem muitas proteínas, né? São proteínas que vão o quê? Vão reconhecer receptores nas células das quais esse vírus vai infectar, tá? Que mais? A Suelen perguntou qual a bactéria mais nociva ao corpo humano. Tem várias, né? Não tem assim uma para dizer, nossa, você é a bam. Tem várias aí que são nocivas, né? A gente conhece a salmonela, né? Que é muito comum em intoxicação alimentar, né? A gente tem também a Helicobacter pylori, que é uma bactéria que sobrevive ali no estômago, né? No pH ácido do estômago. E ela pode causar câncer, né, de estômago. Se não for tratada, ela causa gastrite, úlcera, que pode levar a um câncer. Então, são bactérias aí que a gente sabe que são perigosas. Mas também tem a Neisseria meningite, que causa meningite, né?
dentre outras. Cada bactéria tem seu perigo ao seu jeito, né? E tem as bactérias que são menos patogênicas, são bactérias, por exemplo, que colonizam a nossa pele, né? Staphylococcus aureus, né? Que pode causar ali alguma infecção de garganta, alguma coisa, mas nada muito sério. Né? São bactérias mais simples, tá? E a Tayane perguntou se a mutação está relacionada à resistência. Acho que foi essa a pergunta. Né? Sim, né? Eu não sei se vocês têm acompanhado na notícia que o coronavírus ele tem uma capacidade mutagênica muito grande. Né? Então, micro-organismos que mudam muito rapidamente, eles têm a capacidade de fugir do sistema imune, né? E também é difícil, né, produzir vacina assim para um micro-organismo que está mudando constantemente. Então, a mutação com certeza está relacionada aí a um mecanismo de resistência, né, de sobrevivência desses micro-organismos, tá? A Isabelle perguntou sobre o processo de resistência ao antibiótico, né? Como eu citei, vocês lembram lá do pili? O pili está relacionado com a troca de material genético de uma bactéria que é resistente a um antibiótico para outra bactéria que não é até então resistente e que acaba se tornando resistente. Então, essa troca de material genético de uma bactéria para outra, né, acaba conferindo a essa outra bactéria uma resistência, né, a antibióticos, tá? Então, esse é um mecanismo aí de resistência, né, que as bactérias adquirem resistência, tá? Espero que eu tenha respondido aí sua dúvida. Se tiverem mais dúvidas, manda lá na caixa de mensagem do AVA. Não deixem para depois, né? Aproveita que a gente está vendo esses assuntos básicos, essas características básicas, para tirarem aí bastante dúvida, tá? Espero que vocês estejam acompanhando bem, né, as aulas. A partir de agora eu vou fazer esses vídeos, né, explicando, tá? A gente não vai mais usar as aulas prontas, eu só usei porque não estava ainda conseguindo fazer meus próprios vídeos, né? Mas agora não tem mais essa necessidade, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenha tirado aí algumas dúvidas de vocês, né? E como atividade, eu vou abrir lá no AVA para vocês responderem algumas perguntas, né, relacionadas a essas dúvidas que eu tirei, para ver se vocês, né, conseguiram assimilar bem, tá? São as perguntinhas, né, simples, mas aí vocês respondem e me enviam no AVA para avaliar que vocês conseguiram entender. Não conseguir, não tem problema, a gente grava outro vídeo tirando dúvida até vocês aprenderem, tá? É isso. Beijos. Tchau, tchau.